Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana das nossas videoaulas, né? Espero que vocês possam estar aproveitando muito. Fiquem atentos aí, então, a todas as nossas informações, certo? Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4, que a gente já vem trabalhando, vem falando da questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, certo? E para vocês se localizarem, então, página 58 do nosso livro EDB, capítulo 4, professora Rafaele, disciplina de Geografia. Essa é a nossa quinta aula, certo? Referente, então, aos conteúdos dos oitavos anos. Pessoal, na última aula, nós iniciamos aí falando dessa parte, né, da cooperação econômica e acordos bilaterais entre os países emergentes e subdesenvolvidos. Então, aqui nós analisamos, por exemplo, que essa aqui foi realizada no ano de 2012, né? Foi realizada lá no México, quando ali a gente observa então na imagem, né, vários representantes de vários países, os seus presidentes, né, que foram ali, então, participar do G20. Então, acontece, né, de forma organizada, eles acabam ali fazendo com que essa reunião ela aconteça, né, e é neste momento que eles realizam, então, a cooperação econômica e os principais acordos bilaterais desses 20 países que são considerados emergentes ou, né, subdesenvolvidos, como traz para a gente ali. Página 58 da apostila de vocês, tá? E aí, então, se tratando do G20, como é que a gente pode entender? O G20 é o principal mecanismo de governança da nossa economia mundial. Por quê? Esses países juntos, eles vão representar cerca de 90%, perdão, do PIB mundial, né? Então, ele vai concentrar esses 90% desse PIB e 80% do comércio internacional e 2/3 também da população mundial. Então, vejam que esses 20 países em conjunto, eles vão ter aí, então, essa característica, né? Imagina a concentração do PIB mundial referente, então, a esses 20 países, né? E aí a gente tem, então, essa característica. Trata-se, portanto, de agrupamento com grande poder político, principalmente, econômico coletivo, tá? Que é capaz de influenciar aí várias agendas internacionais, é capaz de promover debates, né? É capaz ali de tentar solucionar os principais desafios globais e adotar, então, iniciativas conjuntas, né? Essas iniciativas, elas têm o objetivo, principalmente, de um crescimento que seja econômico, inclusivo e pautando-se, então, na questão também do desenvolvimento sustentável, certo? E aí a gente segue. Na apostila de vocês, pessoal, também aparece, né, ali um questionamento, o que seriam os BRICS, ou quem são os países que fazem parte desses BRICS, né? Nesse caso, nós temos o Brasil, né, composto aqui, a Rússia, Índia, China e a África do Sul. Então, esses são os países pertencentes ao BRICS, né? E aí a gente vai analisar, por exemplo, qual que é o papel do BRICS, quando é que iniciou, tá? Então, tinha-se essa coordenação, primeiramente, entre Brasil, né, a Rússia, a Índia e a China. Inicialmente, foram esses 4 países, né, que iniciaram, então, essa característica do BRICS. Inicia de uma maneira um pouco informal lá em 2006, houve uma reunião com o trabalho dos chancellors, né, entre 4 países à margem de uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, houve essa Assembleia e ali, neste momento dessa Assembleia, eles decidiram, então, conversar a respeito dessa implantação, né, do BRICS. Eita, tá difícil aqui, né? E aí a gente tem, então, essas características, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho. Desde então, o acrônimo criado, né, alguns países, é, alguns anos antes, pelo mercado financeiro, não mais se limitou a identificar 4 economias emergentes. O BRIC, inicialmente, passou a constituir mecanismos de cooperação em áreas que têm o potencial de gerar resultados concretos aos brasileiros e os povos aí, né, que fazem parte dos demais membros, que compõem, então, o BRIC, certo? E aqui nós vamos ter, então, em 2009, os chefes de Estado e de governo de agrupamento se encontrarem, então, anualmente. Então, desde 2009, eles passam a ter esses encontros, né? E houve uma cúpula que foi realizada, então, no ano de 2011, chamada de Cúpula de Sania,
que aconteceu na África do Sul. E neste exato momento, é neste período que a África do Sul, então, no ano de 2011, ela passa a fazer parte desse agrupamento. Então, ela é inserida, né? E é onde se acrescenta ali o S, o acrônimo, que agora fica como BRICS, né? Por isso que eu falei anteriormente aqui, primeiro o BRIC, né? E depois ele passa a ser, então, a acrescentar a África do Sul, né? Pertencente, então, a esses países, certo? E nos últimos 10 anos vai ocorrer, então, ali, né? Já ocorreram, na verdade, 10 reuniões dessa cúpula, com a presença de todos os líderes, né? E aí a gente vê, por exemplo, a primeira cúpula, ela acontece na Rússia em junho de 2009, já aconteceu no Brasil, né? Na cidade de Brasília, no ano de 2010. Nós vamos ter também na China, né? Aconteceu no ano de 2011. Nós tivemos aqui ocorrência na Índia em março de 2012. África do Sul foi realizada no ano de 2013. Novamente aqui no Brasil, em julho, perdão, de 2014, né? A Rússia aconteceu no ano de 2015, na Índia em 2016, na China em 2017, África do Sul, julho de 2018, e o Brasil novamente sediou aí, então, no ano passado, né? Em novembro, essa cúpula que reuniu, então, nos últimos 10 anos, todos esses países que fazem parte do BRICS, certo? Então, desde a primeira cúpula em 2009, os BRICS têm expandido significativamente suas atividades em diversos campos, né? Principalmente no campo financeiro, que garantiu, então, desde o início, né, maior visibilidade em relação a esse agrupamento desses países. Então, desde 2009, eles não pararam mais ali de reunir, de tentar organizar, então, as suas atividades, ok? E quais são as características desses países, né? O que é que necessita para que um país faça parte dos BRICS? Qual é o critério adotado? O que é que precisa, então, ali, né, ser adotado como um critério? Primeira coisa, situação econômica e política estável. Então, esse país ele precisa apresentar essa característica de uma situação econômica, né? Que ela está em processo de andamento, que ela está em processo de crescimento e também apresentar essa política um pouco mais estável, né? Produção, exportação. Então, são um dos dois critérios aí que a gente tem, na verdade, né? Para que esses países façam parte, então, que tem essas características. Qualidade de vida da população. Nós já vimos na última aula o que vem ser, então, a qualidade de vida, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós também mencionamos na última aula. O PIB, né, Produto Interno Bruto, a infraestrutura em crescimento também faz parte aí das características desses países, ok? Significativa reserva de recursos naturais, especialmente minerais. Então, a gente não precisa ir muito longe, é só olhar para a realidade do Brasil que nós sabemos que nós temos aí esses recursos naturais, né, principalmente os minerais, que eles são aí cotidianamente comercializados, né, explorados e comercializados, é uma realidade também. Aumento de investimentos de capitais estrangeiros e instalação de empresas transnacionais. Então, quanto mais países estiverem investindo, melhor para esse país que faz parte dos BRICS, né? Instalação, então, dessas empresas que possuem sedes em outras localidades e que elas acabam atuando, então, né, nesse determinado país, que também é a realidade brasileira, certo? Pessoal, e aí, na apostila de vocês, vai tratar de um outro assunto, né? Nós falamos ali dessas principais características, né? Medidas adotadas e tudo mais. E aí aparece, então, a questão da linha da pobreza. Se vocês pegarem a apostila, a partir da página 58, vocês vão acompanhar na sequência, né? Aí aparece, então, essa realidade em relação à linha da pobreza, que faz referência a determinados países, né? E aí aparece, para conhecer a situação social de um país e estabelecer a divisão entre ricos e pobres, né, ou pobres e não pobres, consideram-se alguns critérios, entre os quais a linha da pobreza, adotado com o objetivo de identificar a realidade da população em relação à falta de condição de vida digna. Inclusive, a gente analisa aqui nas imagens, né, que são populações que estão aí totalmente ausentes, então, dessa vida digna. Então, criou-se
com alguns critérios, né? E aí pergunto para vocês, como é que é calculado, por que é que existe, então, esse cálculo dessa linha da pobreza, qual é a finalidade? Será que é simplesmente para expor esses países, né, para não dar nenhuma assistência? Então, aparece ali para a gente essa comparação, tá? E aqui nós temos, então, deixa eu só organizar aqui para a gente. Aí, ok. Então, essa linha da pobreza, né, de um país, ela é construída a partir de algumas informações baseadas em aspectos relacionados às suas áreas sociais e econômicas, como a renda per capita e valores nutricionais, mínimos de calorias diárias necessário para sobreviver, por exemplo. Então, é, vamos supor que nós tenhamos ali, né, uma pessoa, e essa pessoa, nós teremos ali o índice de nutrição mínimo dessa pessoa. Nós sabemos que calcula-se, né, principalmente aqui no Brasil, acima de 2.000 calorias para uma pessoa se considerar ali saudável, né, esse consumo que ela tem acima dessas 2.000 calorias diárias, né, e tem muitos que não têm ali nem o mínimo de calorias suficientes por dia, né, além da renda per capita, ou seja, aquilo que a pessoa produz, né, aquilo que ela arrecada com o seu trabalho e tudo mais, em relação, então, a essas características, esses dados que eles são computados, né, anualmente. Então, por isso que fala que é uma renda per capita, seria uma renda individual de cada pessoa, né? E aí a gente tem, então, juntando esses dois fatores, vai trazer para a gente, então, esse dado dessa linha da pobreza, tá? E aqui nós temos um dado que é aqui do Brasil, né, da Fundação Getúlio Vargas, é a fonte aqui que aparece para gente, né, da Fundação Getúlio Vargas, e aí vai aparecer, né, pobreza volta a crescer. A crise levou para 23,3 milhões o número de brasileiros abaixo dessa linha da pobreza, né? Em 99, essa porcentagem, ela era aqui, né, de aproximadamente 28,5, né, em número, em milhões de pessoas, na verdade. E aí a gente tem, então, né, um pico, que ela vai sofrendo um pico ali conforme a gente vai observando no gráfico, né? E quando chega aqui no ano de 2012, vai acontecendo essa queda. E volta a crescer, possivelmente aí conforme a gente analisa, né? Então, observando, né, esse parâmetro desde 1999 até o ano de 2017 para o Brasil, houve essa queda, né, dessa representação conforme a gente tem aí no gráfico, mas já vem aí com essa notícia, né, que o Brasil chega ali um pouco mais a 23,3 milhões de brasileiros abaixo dessa linha da pobreza, tá? E o que é preciso, o que é necessário para se calcular, então? Para que fosse possível calcular a linha da pobreza, criaram-se valores de referência, valor mínimo para identificar quem pode ser considerado pobre. Esses valores variam de acordo com o nível de desenvolvimento dos países. Então, cada país ele vai apresentar ali o seu cálculo, né, individual, que se refere então ali à situação da linha da pobreza, tá? Isso ali é uma característica individual de cada país, certo? Então aqui nós temos, nos países desenvolvidos, o valor de referência mínimo necessário para a sobrevivência de um indivíduo é de 14,4 dólares, né? Então os países, lá nos países desenvolvidos, países do continente europeu, né? Países aqui da América do Norte. Então, é considerado como valor de referência, né? Que a pessoa sobreviva ali com 14,4 dólares por dia, tá? E aqui nós temos, então, o Banco Mundial, está aqui para a gente representado, atribui o valor de 1,25 dólar por dia para uma pessoa que seja considerada extremamente pobre, né? Então, aí a gente tem essas diferenças. Então, a pessoa que ela é considerada extremamente pobre, ela vai viver com apenas 1,25 dólares ali por dia, né? Representado. E aí no Brasil, considera-se pobre, né, o indivíduo que recebe até 1,25 dólares por dia ou até R$ 70 por mês. E a linha de pobreza é definida, então, em R$ 140 por mês por pessoa. Então, nós temos essa característica, tá? E aqui no ano de 2017, nós temos essa proporção de pessoas abaixo dessa linha da pobreza, por unidade de federação, certo?
Perdão, para 2017, então, nós vamos ter aqui, né, alguns estados que possuem ali menor que 15% dessa população, dessa concentração, ou alguns estados que estão ali entre 15 a 30% dessa porcentagem, né? Nós vamos ter aqui estados que estão aqui nessa cor para gente, a cor rosa, né? Entre 30 a 45%, e nós vamos ter uma população ali que concentra cerca de 45% dessa população que está inserida, então, nessa característica dessa linha de pobreza. Então, a gente observa que se concentra boa parte dessa população está na região norte do nosso país, né? Pegando aqui alguns estados da região Nordeste, concentrando aí cerca de 45% dessa população, né? Então, o nosso estado de Mato Grosso, em 2017, ele estava inserido aqui entre 15% a 30%. E aí tem as informações aqui, né? 26,5% da população estão abaixo da linha da pobreza, como dado colocado para a gente, né? E quanto que seria necessário para erradicar toda a pobreza no Brasil? Seria necessário cerca de 10,2 bilhões mensais para a retirada de toda essa população ali dessa linha da pobreza, ok? Então, a gente tem aí a realidade do Brasil para 2017. E aí, para a gente finalizar, então, as análises, né, e a nossa aula também, em 2017, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão inseridas dentro desse contexto da linha da pobreza? Então, nós vamos ter aqui a mulher sem o cônjuge, né? E com filhos até 14 anos. Então, a maioria das mulheres que possuem seus filhos, mas não tem ali os seus esposos, concentra cerca de 56,9%, isso para 2017, concentrava esse valor. A mulher preta ou parda, sem cônjuge e com filho até 14 anos. Então, a gente vê que a porcentagem ela é maior entre esse número de mulheres, né? Com 64,4%, mulher branca, sem cônjuge e com filhos até 14 anos. Então, nós temos 41,5% dessa concentração. Casal com filhos representa ali cerca de 30,4% dessa porcentagem, né? Então, aí nós temos essas características, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje, né, são referente a esses dados. Espero que vocês aprofundem. Lá no material, na sala de vocês, no grupo da sala, eu já deixei a atividade que é para a semana que vem, né? Então, vocês deem uma olhada nessas atividades para vocês responderem, né? Coloquei lá como referência, então ela ficou para a próxima semana, certo? E aí a gente vai se organizando daqui para frente, então nós teremos mais uma aula, e aí a gente finaliza essa parte do capítulo, ok? Muito obrigada, até breve, estamos aí juntos por um sonho, né? Muito obrigada.